Boa noite, vamos iniciar mais um programa Saúde na Uninove e com vocês a participação especial do professor Renan Baldaia. Boa noite, boa noite. Sou o professor Renan Baldaia e hoje abordaremos o tema intolerância à lactose. Desde já eu agradeço pelo convite, pela participação de todos e vamos lá ao que interessa. Começando, intolerância à lactose é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar existente no leite e seus derivados. Isso ocorre em 65 a 75% da população mundial. 45% dos estudos descreveram a população asiática e africana como as de maiores prevalências. Então, começando, o que é lactose, né? Para que vocês compreendam, a lactose ela é o carboidrato do leite. O leite, né, é um alimento muito completo e muito importante para a população em geral. E basicamente ele tem a gordura, a proteína e o carboidrato. O carboidrato se chama lactose e é um carboidrato bem complexo, que significa, né, que tem uma cadeia grande, né, e o nosso organismo ele não consegue absorver se não houver a fragmentação em duas moléculas pequenas. A lactose ela é composta por uma molécula de glicose e outra de galactose. Então imagine o nosso intestino sendo uma peneira fina, que só consegue absorver moléculas pequenas, e a lactose, sendo uma molécula grande, não passa na peneira. Então no nosso intestino tem uma enzima que vai fragmentar em duas moléculas, a glicose e a galactose, para então serem absorvidas, para então elas passarem por essa peneira. Agora, uma dúvida muito frequente é a diferença em relação à intolerância à lactose e à alergia ao leite. Então, esclarecendo essa dúvida, a alergia é a alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose é a má absorção da lactose. Os sintomas são muito comuns e você pode ter diarreia, desconforto abdominal, distensão abdominal, flatulência, gases, né? Constipação, vermelhidão na pele, entre outros sintomas. Os sintomas da alergia e da intolerância são bem parecidos. A grande diferença é que a alergia do leite, ela tem uma incidência, né? Ela começa na primeira infância e se permanece constante ao longo da vida. E a intolerância à lactose, não. A intolerância à lactose, ela não é exclusivamente a má digestão da lactose. Ela é uma gama de sintomas desencadeados pela ingestão da lactose. Então, quando há um equilíbrio entre flora bacteriana, lactobacilos e a dieta, a pessoa, mesmo que ela não absorva de maneira natural, ela pode não ter sintomas. Porque os sintomas eles são decorrentes da fermentação do carboidrato, produção de gás, né? A pessoa que não absorve a lactose, ela vai produzir uma grande quantidade de hidrogênio no intestino, né? Metano e CO2, e além de acidificação do ácido, isso faz com que o intestino ele distenda e a pessoa sinta aquela distensão abdominal, aquela cólica intestinal, muitas vezes seguida de uma diarreia. Ao possuir esses sintomas, a pessoa deve procurar um gastroenterologista, né, para o diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico é importante a história clínica do paciente. Então, o diário alimentar associado aos sintomas, como fazemos, né, o diagnóstico clínico. Então, o diário alimentar em que os pacientes relatam que ao consumirem o leite
ou derivados, né, eles passam mal, isso é uma grande suspeita de intolerância à lactose, né, que é necessário se comprovar em meio de exames. Além da avaliação clínica, o diagnóstico da intolerância à lactose pode contar com 3 exames específicos: o teste de intolerância à lactose, o teste de hidrogênio na respiração e o teste de acidez nas fezes. Então, são mais comuns o teste, né, sanguíneo e o teste do hidrogênio. O teste sanguíneo é onde o paciente vai ao hospital em jejum e lá se dá uma dose de lactose e vai medir a glicemia desse paciente. Se ele absorver a lactose, ele vai ter uma enzima que vai absorver a glicose e a galactose. Então, se medindo no sangue a glicose ela se elevar, isso significa que o paciente absorveu. Porém, esse exame ele pode dar falso positivo e falso negativo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. O teste de acidez nas fezes, ele leva em conta a análise do nível de acidez no exame das fezes. O exame mais comum é o teste do hidrogênio, que é o teste da escolha, que é onde mede o hidrogênio no ar expirado. Então, o paciente ele vai também em jejum ao hospital, ele toma uma carga pequena de lactose e assopra numa máquina, onde faz a dosagem de hidrogênio, né? E se o paciente absorver a lactose, a concentração do hidrogênio ela vai ser constante. Mas se não absorver e tiver fermentação intestinal, ela produz o hidrogênio no intestino e aí, por difusão, cai na circulação sanguínea e sai no ar expirado. Então esse exame, ele mede a produção de gás e dá para diferenciar os 2 tipos de intolerância à lactose por esse exame. Que temos a intolerância à lactose pela falta da enzima, mas também existe a intolerância à lactose secundária, que é quando o trato digestivo alto, que é onde é feita a absorção dos carboidratos, nessa localização nós não temos bactéria ou se temos uma pequena concentração. Então, se por alguma patologia o paciente tiver um supercrescimento bacteriano nas porções proximais ali, ou seja, no intestino, a bactéria, né, ela vai fermentar a lactose antes dela ser absorvida. E a fermentação bacteriana, ela é responsável pelos sintomas. A intolerância primária, que é por falta de enzima, o tratamento ele é referente ao manejo dietético. Mas quem tem o supercrescimento bacteriano, o tratamento ele vai ser com algum tipo de antibiótico terapia e normalização da flora. Então, o exame do teste sanguíneo, ele não é capaz de diferenciar o tipo de intolerância que o paciente tem. Já o teste do hidrogênio, ele tem essa capacidade, por isso é o mais comum e mais indicado. E é importante essa diferença, porque uma é o tratamento de 2 semanas, né? Que depois a pessoa pode tomar o leite normal. E outra vai ser um controle que vai ser para o resto da vida. Então, há anos atrás, a conduta era limitar a ingestão do leite e derivados. Mas hoje sabemos que o leite é um alimento muito importante, ele é muito completo, né, para a população em geral. Então é contraindicado a limitação da ingestão do leite, porque ele tem cálcio, não é só lactose, ele tem proteínas, ele tem uma série de vitaminas. Então o tratamento hoje é que o paciente faça a ingestão de leite e derivados e faça o uso de enzimas, né? A lactase, que é a enzima que fragmenta o carboidrato, ela existe comercialmente. Então, a pessoa, ela toma a enzima quando fizer o uso do derivado lácteo. E é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez pela participação e até logo.
Eu que agradeço pela sua participação, professor Renan. Até a próxima!